Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. Bom, hoje vamos falar aqui, gente, vamos falar novamente sobre auxílio-doença, mas num tema diferente. Não vamos falar nesse vídeo sobre prorrogação automática, tá? Mas vamos falar sim de auxílio-doença. Vamos esclarecer uma dúvida muito importante aí, inclusive nesse período aí de renovação automática, muitas pessoas perguntaram aí nos comentários sobre a possibilidade, né, de você que está gozando ali do benefício do auxílio-doença ser demitido quando retornar, né, do gozo desse benefício. A pergunta que veio foi o seguinte: eu estou afastado por auxílio-doença, posso ser demitido? Bom, a gente vai esclarecer isso aqui nesse vídeo. Se você se interessou aí pelo assunto, né, tem dúvida, conhece alguém que tenha dúvida, aí compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Vamos esclarecer então isso, responder essa pergunta, mas com alguns detalhes, né? Que se o trabalhador afastado por auxílio-doença pode ser demitido, ok? Vamos lá então. Bom, primeiramente, a gente tem que saber o seguinte, né? Esse auxílio-doença é um benefício previdenciário para aquelas pessoas que são segurados da Previdência, segurados do INSS, tá? Que ficarem por mais de 15 dias afastados, né? Afastados com aquela incapacidade para o trabalho, né? Mais de 15 dias, né? Todo mundo sabe que os primeiros 15 dias de afastamento, a empresa fica pagando o trabalhador, né, aqueles 15 dias afastados, os primeiros 15 dias, e após 15 dias ele passa a ser... as pessoas popularmente falam, né, agora eu estou por conta do INSS, né? As pessoas falam assim, mas é isso aí. Primeiros 15 dias de afastamento, a empresa custeia, né? E depois dos 15 dias, o INSS vai lhe dar o auxílio-doença, tá bom? Tudo bem, se você preencher todos os requisitos aí. Mas, na verdade, é que existem dois tipos de auxílio-doença, né? Previsto na Lei de Benefícios, né? E a Lei de Benefícios estabelece regras para cada um, tá bom? É diferente, tá? Tem muitos pontos em comum, mas tem pontos que também divergem. Então, os dois tipos de auxílio-doença, que costuma chamar o auxílio-doença comum, tá? E temos o auxílio-doença acidentário, tá? E o auxílio-doença comum e o auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença acidentário é quando é aquele concedido ao trabalhador que sofreu um acidente de trabalho, né? Um acidente de trabalho. Não tem a ver apenas com relação a uma doença ali, né? Tem que ter um acidente de trabalho, pode ser também uma doença, mas tem que ser uma doença profissional, né? Uma doença gerada ali de acordo com as funções que a pessoa exerce, né? Ali durante o período laborativo. Então, tem que provar que essa doença profissional, tá, foi causada pelo trabalho. Já o auxílio-doença comum, ele decorre de todas as demais situações de origem não profissional, né? Qualquer outro tipo de doença que surgir, tá? Lembrando que tem que estar, quando essa doença surgir, é importante que você já seja um beneficiário do INSS, não pode ser pré-existente. Mas aí, a diferença básica é essa: auxílio-doença comum todas as doenças de um modo geral, e o auxílio-doença acidentário está vinculado a um acidente de trabalho ou uma doença causada pelo trabalho. Lembrando também, meus amigos, que esse acidente de trabalho, pela lei vigente, ele não é apenas aquele que ocorre dentro da empresa no horário de trabalho, tá? A lei prevê e o direito reconhece que também é considerado acidente de trabalho aquele que ocorre durante o trajeto, né, ida e volta do trabalho, tá? Aquele período na hora que você pegou o ônibus, saiu de casa para ir para o trabalho, você, se eventualmente sofrer um acidente, já é considerado acidente de trabalho para fins do auxílio acidente de trabalho, tá bom? Então,
é o chamado acidente de percurso, qualquer que seja o meio de locomoção utilizado, ainda que em veículo do próprio empregado, tá? Aí que caracteriza mais o vínculo aí, né? Então é isso aí. Acidente de trabalho também serve aquele durante o trajeto residência-empresa. Bom, mas voltando ao ponto principal. Posso ser mandado embora pela empresa? Vamos ver o que diz a lei, né? Tem o que diz a lei. Bom, gente, o artigo 118 da Lei 8.213 de 91, né? Fala sobre o assunto. Nós também temos a súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho, que também fala sobre o tema. Bom, o artigo 118 diz: somente possuem estabilidade provisória no emprego os trabalhadores afastados por auxílio-doença acidentário. Tá? Vamos ler o artigo 118. Artigo 118. O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses, ou seja, não é uma estabilidade permanente, né? Provisória. Então vamos lá. O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantia pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independente de percepção de algum auxílio-acidente. Porém, é importante deixar claro que o trabalhador que recebe auxílio-doença não pode ser demitido da empresa durante o período em que estiver afastado de suas atividades em gozo do benefício. Então, quer dizer, é mais ou menos a resposta que a pessoa perguntou. Bom, enquanto você estiver em gozo do seu benefício, gozando do auxílio-doença, aí sim, tanto comum quanto acidentário, você não pode ser mandado embora, mesmo sendo o auxílio-doença comum, não pode ser mandado embora. A questão é quando encerrar, né, quando terminar esse prazo, quando o perito falar assim: não, você está apto para o trabalho, retorna lá. Quando você retornar à empresa, se for o auxílio-doença comum, há a possibilidade da empresa te mandar embora. Não tem, entendeu? Não tem nada na lei que garanta aqui o vínculo. Inclusive, a lei garante provisoriamente 12 meses de estabilidade para o auxílio-acidente acidentário. Mas o que acontece ao final da estabilidade provisória? Estabilidade provisória é o período em que o empregado não pode ser demitido do emprego. Está lá nos 12 meses. Você dá o auxílio-doença acidentário. Estou lá nos 12 meses, na estabilidade provisória, não pode ser demitido do emprego. Durante a estabilidade, o empregado pode apenas ser demitido por justa causa. Há possibilidade. Aliás, tem uma situação interessante, para a gente finalizar, até mesmo o empregado, aliás, o empregado que gozou o auxílio-doença acidentário, que tem essa estabilidade provisória, ele pode perder o emprego, digamos assim, pode perder o emprego, ser mandado embora? Há 3 situações. Vamos conferir? Então, lembrando, mesmo com essa estabilidade provisória, a possibilidade, é muito raro acontecer, mas pode acontecer, a possibilidade, mesmo você do auxílio-acidente acidentário, na estabilidade provisória, ser mandado embora, 3 situações. Por exemplo, uma justa causa. Se você empregado está gozando da estabilidade provisória do auxílio-acidente e incorrer numa causa grave, né, que dê a justa causa, você pode ser mandado embora, perdeu a estabilidade. Questão de justa causa. Segundo, a extinção do cargo. Você deve ter um cargo dentro da empresa e esse cargo ele foi extinto, né? Aí, claro que a empresa vai ter que provar por que o cargo foi extinto, né? Você vai recorrer aos seus direitos, mas ele pode sim mandar embora, mesmo na estabilidade provisória, se o seu cargo foi extinto. Esse cargo não existe mais na empresa. E, por último, que é o mais grave, o fechamento da empresa, né? De repente a empresa faliu, sofreu algum problema. Aliás, não só você da estabilidade provisória vai ser demitido, mas como todos os demais funcionários vão ser demitidos. Por quê? Porque a empresa acabou, fechou. Então, essa possibilidade também. Ok? Mas, em regras gerais, resumindo, o auxílio-acidente, o auxílio-doença acidentário, estabilidade provisória de 12 meses, não pode ser mandado embora nesse período, em regra. E o auxílio-doença comum, infelizmente, se o empregador quiser, ao término do gozo do benefício, pode sim mandar o empregado embora, ok?
Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se a gente puder, a gente dá um retorno. Meus amigos, compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito, para que o YouTube entenda que está sendo veiculado aqui informações de interesse público para todos, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo, fique com Deus, estamos juntos.